Agora são 8h13, essas negociações parciais começaram já. E lembrando, falando sobre a operação do metrô, 3 das 4 linhas ou das 4 estações de metrô aqui de São Paulo já começaram a funcionar parcialmente por volta das 6h50 de hoje. A linha 1 azul opera da estação Ana Rosa, a estação da Luz, a linha 2 verde do Alto do Ipiranga, a Clínicas, e a linha 3 vermelha funciona da estação Santa Cecília até Bresser-Moca. E a gente conversa agora com Antônio Márcio Barros, que é gerente de operações do metrô. Senhor Antônio, como vai? Mais uma vez, muito obrigado pelo metrô falar aqui com a Jovem Pan. O senhor é responsável pela linha, pelo gerenciamento das linhas, não fala, obviamente, sobre as negociações que estão em andamento. Eu pergunto, como é que está esse funcionamento parcial dessas linhas nesse momento? Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui com a Jovem Pan. O funcionamento parcial, como você falou, às 6h45 da manhã, nós iniciamos a operação nessas 3 linhas de forma parcial, com aquilo que nós chamamos do nosso plano de contingência. O tribunal tinha recomendado ontem que nesse horário de pico tivéssemos com 80% da linha em operação, tanto no que diz respeito aos empregados quanto no que diz respeito à frota de trens. Mas isso não foi cumprido. Por esse motivo, nós estamos operando de forma parcial somente nesse trecho, porque foi com funcionários do plano de contingência que nós conseguimos fazer essa operação. Na sequência das perguntas dos comentaristas, você, Amanda Klein. Olá, bom dia. Esse não cumprimento de decisão da Justiça, que define que 80% da frota e dos trabalhadores tem que operar durante esse horário de pico e 60% nos demais horários, acarreta em que tipo de consequências? Bom dia, Amanda Klein. A consequência é essa, de nós não conseguimos ampliar a nossa operação ou mesmo atender de forma total a nossa operação. Porque nós dependemos de funcionários, tanto da área de segurança, como da área de operadores de trem, como também das estações, para que a gente possa estar fazendo uma operação segura. Porque o foco nosso, na nossa operação, sempre é a questão da segurança operacional. E para nós podermos ter essa segurança, podemos operar de forma segura, eu preciso de todos esses profissionais nas nossas estações. Luiz Felipe Dávila. Bom dia. Bom, a população de São Paulo, mais uma vez, refém de uma greve, como eu disse, política, né? Não podemos esquecer que a presidente do sindicato dos metroviários é do PSOL, né? Então, assim, como o Boulos quer ser candidato em São Paulo, essa politização atrapalha não só a vida do paulistano, mas também a eficiência do serviço público. Como o senhor vê a privatização das outras linhas do metrô como uma forma para solucionar esse problema? Felipe, como você mesmo falou, né, nós temos 2 linhas concedidas que elas não param, né, e nós temos as 4 linhas hoje que são linhas, vamos dizer assim, públicas. Mas nós temos que considerar também que, independente das nossas linhas serem linhas públicas, nas últimas pesquisas de avaliação de satisfação dos nossos passageiros, nós tiramos nota de 70% de avaliação bom e ótimo do nosso trabalho, né? O nosso foco aqui é atendimento ao passageiro. Isso eu posso garantir como gerente de operações. Nós trabalhamos para a gente poder proporcionar uma viagem segura, uma experiência de viagem melhor possível para o nosso passageiro. Sim, senhor Antônio, nós estamos conversando com o senhor Antônio Márcio Barros, que é gerente de operações do metrô, que faz hoje, pelo segundo dia consecutivo, vive um dia de funcionamento parcial devido à greve, à paralisação do sindicato dos metroviários. Senhor Antônio, quem precisa ceder? O sindicato tem, por um lado, na opinião do senhor, também alguma razão? Quais seriam os principais impasses que o senhor vê que acontecem para a liberação das operações finalmente? Isso, como falei, a Companhia do Metrô de São Paulo ela fez uma proposta na última noite para o sindicato, está tendo uma assembleia agora, onde eles estão deliberando aceitar ou não essa proposta para poder retornar aos trabalhos, né? Em maio é o dissídio coletivo da nossa categoria, quer dizer, então a partir de abril já inicia essa negociação coletiva e nós estamos fazendo uma negociação, vamos dizer assim, fora de época. E isso acaba atrapalhando também. Não estou julgando se as reivindicações são justas ou não são justas, mas eu acho que poderia ter esperado um pouco mais para poder se tratar no devido tempo, né? Então, essa é a opinião que eu tenho. Foi feita essa proposta pela própria companhia, no esforço, claro, do governo, da Secretaria de Transporte Metropolitano do Metrô,
Eles estão pedindo a questão da participação de resultados nos anos de 20, 21 e 22, que foram os anos da pandemia. Antes da pandemia, nós transportávamos 4 milhões de passageiros. Durante a pandemia, nós chegamos a transportar, em média, 1,5 milhão de passageiros. Quer dizer, deixamos de transportar 2,5 milhões de passageiros e isso também cai a nossa arrecadação. Então, é difícil você querer falar de resultado no período de exceção, que foi um período da pandemia, né? Então, essa é a questão, né? Eu acho que poderia ter esperado um pouquinho para poder tratar tudo isso no seu devido tempo, que é na campanha salarial, em decorrência do dissídio coletivo, que é em maio, né? Sr. Antônio Márcio, pela experiência do senhor no trabalho no metrô, ontem se cogitou a possibilidade do metrô voltar a funcionar, mas com as catracas livres, as catracas abertas. E eu pergunto para o senhor, esse tipo de negociação já tinha sido feito em algum outro momento e por que isso não foi aceito? Seria um prejuízo muito grande para o metrô funcionar sem que houvesse pagamento dos bilhetes? Isso aí foi feito uma única vez, que foi no segundo turno da eleição, dessa última eleição, mas nós trabalhamos de uma forma planejada, né, para que pudéssemos liberar os bloqueios e ter o quadro suficiente de funcionários para poder fazer esse controle. Porque quando você libera uma linha de bloqueio, você perde o controle, você não sabe quem que vão entrar, quantos irão entrar. E nós temos que manter sempre a segurança na circulação dos nossos trens e a segurança nas nossas instalações. Hoje, a importância das nossas catracas, que nós chamamos de linha de bloqueio, é controle de fluxo, porque através dele eu consigo controlar se tem mais passageiros na plataforma ou menos passageiros. Com isso, eu consigo adequar a nossa oferta de trens. Quando você acaba liberando dessa forma, sem você ter o estudo, sem você ter planejamento, você cria uma condição que não é mais adequada para uma operação segura. Senhor Antônio, novas conexões com a CPTM foram reabertas para transferências para os metrôs nessa manhã em São Paulo? Foram divulgados novos informes da CPTM para esse tipo de aviso? Isso, nós temos, na verdade, um acordo com a CPTM, né, que toda vez que acontece algum problema, nós temos algumas áreas de transferência nas estações, principalmente na linha 3, que é a Estação Barra Funda, a Estação Brás, a Estação Tatuapé, a Estação Itaquera, a Estação Tamanduateí, onde se abre essa área de transferência para que os nossos passageiros possam utilizar da CPTM para poder também chegar ao seu destino. É uma opção a mais que é dada para o nosso passageiro. Amanda Klein, mais uma pergunta. Antônio, qual é a probabilidade de se chegar a uma resolução rápida para isso? Tem uma assembleia agora pela manhã e os trabalhadores estão ansiosos, muitos deles continuam em frente às estações de metrô esperando que a operação seja retomada normalmente, totalmente, a qualquer instante. Como estão as negociações? Então, foi feita essa proposta, a assembleia iniciou por volta das 7 horas da manhã, e nós estamos aqui aguardando o resultado, né, para que a gente possa estar planejando a nossa operação. Caso aceite essa proposta e os funcionários comecem a voltar de forma gradativa, nós também começamos a ampliar a nossa operação. Assim que for chegando funcionário, nós temos condições de ir ampliando as nossas operações até que a gente possa voltar a operar na totalidade. Dávila. Senhor Antônio, uma pergunta. Se essa negociação não avançar, como será a vida do paulistano no início da próxima semana? Que não dá para entrar mais uma semana nessa situação. É possível suprir ou aumentar, pelo menos, a utilização parcial de algumas linhas na próxima semana para não infernizar a vida do paulistano? Por exemplo, é possível sim, mas nós precisamos que os funcionários... Senhor Antônio Márcio Barros, gerente de operações do metrô. Nós não conseguimos fazer a operação. Tá? Só pode repetir, por favor, que a linha caiu um pouquinho, por favor. Opa, desculpa, eu repito sim. Para nós ampliarmos a nossa operação, nós dependemos do retorno dos nossos funcionários. Sim. Então, o que nós pedimos é que eles foquem no nosso passageiro, que esse é o mais importante para nós, para que tenha bom senso e eles voltem, sentem na mesa, continuem o diálogo, mas que não seja prejudicado os nossos passageiros. Perfeito. Senhor Antônio Márcio Barros, gerente de operações do metrô, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Continuaremos em contato. Bom trabalho. Obrigado e um bom dia a todos. Igualmente.